Olá, alunos do quinto ano, sou a professora Marilene, vou fazer com vocês a atividade de ciências da semana 3/11 a 6/11 de 2020. Tá? Aqui nós temos a atividade, nos diz assim: o machado afundou no rio porque é mais denso que a água. Nas aulas anteriores vimos que a densidade é uma propriedade física da matéria, no caso, a quantidade de matéria de um determinado volume. E a matéria costuma ser definida como tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, tomando como exemplo dois materiais, algodão e ferro. Sabemos que os 2 kg de algodão pesam exatamente o mesmo que os 2 kg de ferro, só que inconscientemente chegamos a pensar que os 2 kg de ferro pesam mais que os 2 kg de algodão, pois sabemos que o ferro é mais pesado do que o algodão. A diferença está no volume do algodão e no volume do ferro que deve ter para obter o mesmo peso. É preciso um volume de algodão bem maior do que o volume de ferro, afinal, o ferro é mais concentrado, ou seja, a sua densidade é maior, ele é mais pesado. Então, aqui nós temos exemplo, né, do ferro, né, e do algodão. Ele precisa de uma quantidade bem maior de algodão para dar o mesmo peso que o ferro. Então, ele é menos denso que o ferro. O ferro é mais denso que o algodão. Baseado nas informações, faça a experiência e marque um X na coluna correta. Peça ajuda aos seus pais ou responsáveis para a realização da experiência. Material: você vai precisar de uma vasilha com água, uma rolha, uma chave, papel picado, pedaço de isopor, borracha, lápis e clipe. Coloque um objeto de cada vez dentro da vasilha com água e observe e complete o quadro. Então, você vai pegar uma vasilha com água, né? Você vai precisar de todos esses objetos aqui para você fazer a experiência. Aí, o que você vai fazer? Você vai marcar, por exemplo, a chave. Se você colocar ela numa vasilha com água, ela vai flutuar ou ela vai afundar. Aí, você vai vir e vai marcar um X, tá? Na resposta, no quadradinho aqui, ó. Se a chave flutuar, você marca aqui. Se ela afundar, você vai marcar o X aqui. Então, aqui eu já fiz a experiência, eu vou colocar para vocês. Então, você faz na sua casa, tá? Para vocês confirmarem. Então, aqui, ó. A chave, o que que ela faz? Ela afunda, tá? A rolha, o que que acontece se colocar ela na vasilha com água? Ela flutua. Ela não é bem levinha, pois é, então ela é menos densa que a água, então ela flutua. O lápis também, gente, ele flutua, por quê? Porque a madeira é menos densa. Pedaço de isopor vai flutuar também, tá? Pedaço de isopor também flutua. A borracha afunda, tá? Faz a experiência na sua casa que você vai ver que ela vai afundar na hora que você coloca ela na vasilha com água. O clipe também afunda, por quê? Porque ele é mais denso que a água. E o papel picado, ele o que? Flutua, tá? Que ele é menos denso que a água. Então, como ficou, ó? A chave afunda, a rolha flutua, o lápis flutua, o pedaço de isopor flutua, a borracha afunda, o clipe afunda e o papel picado flutua. E aqui nós temos a atividade de ciências, né, da Escola Municipal Presidente Itamar Franco, propriedade específica e uso dos materiais. Vou ler o texto aqui com vocês. Propriedades específicas e uso dos materiais. As diferentes características dos materiais permitem que eles sejam utilizados para diversos fins. Por exemplo, o ouro é um material amarelo, brilhante, que por sua beleza e facilidade de modelagem é usado para a fabricação de joias. Por meio de conhecimento das propriedades específicas de cada material, pode utilizar de melhor maneira tanto no sistema produtivo como na vida cotidiana. Existem vários tipos de matéria, que formam materiais diversos, como o metal, o vidro e o papel. Os materiais são usados para produzir diversos tipos de objetos no nosso dia a dia. O lápis, por exemplo, é feito de madeira. A parte externa da caneta é feita de plástico. Copos podem ser feitos de metal ou vidro e blusas podem ser de lã ou algodão.
É importante conhecer propriedades de um material e saber de que maneira ele pode ser usado. Por isso, os materiais podem ser duros, como diamante, ou macios, como algodão, frágeis, como vidro, ou resistente, como ferro, flexível, como alguns plásticos, ou rígido, como as rochas. Então, eu grifei aqui, né? Mais fácil de localizarmos, né? Aqui as propriedades, né? Na hora de fazer essa tarefa. Enquanto está úmido, o barro pode ser modelado para fazer diversos objetos. Depois de seco ou cozido, ele se torna rígido. A madeira é usada para fabricar móveis e outros objetos, porque é resistente e pode ser cortada em vários formatos. Em geral, o ferro e outros metais são resistentes, duros e podem ser derretidos, e usados para fazer tubos e chapas, por exemplo. Já o vidro é um material transparente e frágil, e o plástico é um material resistente e impermeável. Então, aqui está falando de diversos materiais, né? Materiais frágeis, materiais duros, materiais flexíveis, né? Então, vamos ver o que as atividades estão nos pedindo. Na atividade 1 está assim, que tipo de materiais são citados no texto? Então, no texto, nós temos diversos tipos de materiais citados. Então, essa aqui, ouro, metal, papel, madeira, plástico, vidro, lã e algodão. 2. Quais são as propriedades, ou seja, características que conhecemos dos materiais? Então, aqui eu coloquei 3 exemplos. Coloquei o plástico, né, que é flexível, impermeável, né? E não podemos esquecer que ele polui o meio ambiente. Ele gasta o quê? Demora, em média, 500 anos, né, para se decompor no meio ambiente. O ferro, que ele é resistente, pouco maleável, mas pode ser derretido. A rocha, que é dura e rígida. Tá? Vamos para a próxima atividade. Aqui na número 3, fala assim, entre as transformações descritas a seguir, indique qual delas transformação em que o material não é alterado, apenas muda a forma, tá? Então, vamos lá. A queima de uma folha de papel. Quando você queima a folha de papel, a forma dela é alterada, ela não volta a ser papel mais, tá? Então, essa é alterada. Ele quer que não é alterado. Vamos até grifar aqui, ó. Para vocês, vamos fazer um círculozinho aqui, ó, que não é alterado. Ele quer que não é. É importante quando vocês forem fazer esse tipo de atividade, de alternativa, você vir grifar ou circular, né, o que ele quer que você faz, a questão que ele quer que você marque. Aqui não é alterado, você faz o círculo. Se aqui é alterado, você faz o círculo para você saber depois. Então, a queima de uma folha de papel, ela altera, porque ela não volta a ser papel, né? Vira cinza. Derretimento de um cubo de gelo. O gelo, nós sabemos que é uma água congelada, não é? Então, se ela derrete, ela volta a ser água, não é? Então, ela não é alterada, tá? Então, a nossa resposta vai ser aqui, ó, a B, que ela não altera. Formação de ferrugem. Ela altera? Altera sim, né? Porque a ferrugem vai corroendo, depois ele não volta a ser aquele mesmo ferro que ele era antes. Fritura de um ovo, ele altera? Altera, porque e depois que você frita o ovo, ele volta a ser aquele ovo que tá lá dentro da casca lá antes? Não, ele não volta mais, então ele altera. Então, o único que não altera é o derretimento de um cubo de gelo, tá? Porque que tanto faz você derreter o gelo, ele vai virar água. Se você pegar a água, congelar e depois derreter de novo, vai virar água do mesmo jeito. Então, é a letra B. 4. Quando uma pessoa segura um pedaço de chocolate entre os dedos por algum tempo, ele derrete. Isso acontece porque o pedaço de chocolate ganha calor, perde calor, não ganha nem perde calor ou entra em contato com o suor. O que você acha que acontece com o chocolate? Começa a derreter quando você segura ele por um tempo entre os dedos. Acontece o que? Ele ganha calor, o calor que faz ele derreter. Então, aquele pedaço de chocolate está ganhando calor, por isso que ele está derretendo, tá? Na atividade 5, tá pedindo para você marcar quais materiais são solúveis em água, que dissolvem na água, tá? Então, aqui nós temos vários materiais. Então, aqui, ó, sal de cozinha e açúcar. Ele dissolve na água. Quando você mistura o sal de cozinha ou açúcar, mexe ele lá, ele mistura na água? Mistura, não mistura? Ó,
O aço e o sabão mistura na água? Não mistura. A carne e a gordura vegetal mistura? Não mistura. A manteiga e o pó de café? Também não. Você pode derreter a manteiga e colocar ela na água que ela vai ficar boiando lá. E o pó de café também não mistura, tá? A margarina e a gema de ovo? Também não. A manteiga e a margarina acontece a mesma coisa com ela, não mistura, e a gema também não. Então, o único que mistura aqui, gente, é o sal de cozinha, tá? E o açúcar. Você vai marcar aqui a letra A. Na 6, Walter está fazendo uma reforma em sua casa e necessita comprar alguns cabos elétricos. Pesquisando em sites de venda, encontrou os seguintes produtos: cabo indicado para eletrodomésticos, micro-ondas e secador de cabelo. O produto tem cabo flexível, o material condutor é o cobre. Então, o que é o material condutor? Esse material que fica dentro, né, da capa aqui do fio. Essa capa aqui é o que? É uma capa isolante, que te protege pra você não tomar choque quando em contato aqui. Então, aqui fala assim, qual é o material utilizado para conduzir eletricidade nesse produto? Então, o material é o que? É o cobre, tá? Então, aqui o material que conduz aqui a eletricidade, aqui é o cobre. Aqui já te fala, ó, tá vendo? Material condutor, cobre, aqui já está te dando a resposta. Por que o cobre é utilizado em cabos elétricos? Porque ele é o quê? Um condutor de eletricidade, tá? Então, vamos lá. Porque ele é um bom condutor de eletricidade, tá bom? Por isso que ele é usado. E finaliza aqui a nossa atividade, né, de ciências da semana 3/11 a 6/11 de 2020. Um abração para todos.